Como vocês já devem saber, hoje é vídeo comemorativo no meu canal. E nesses dias de comemoração, o que a gente mais quer? As pessoas que fazem parte do nosso núcleo, fora das redes sociais, por perto. E é por isso que o convidado especial de hoje não é nada mais nada menos do que Emerson Penerari, a outra metade do universo Gamp. E a gente vai estar falando sobre um grande personagem das histórias em quadrinhos, que é Conan, o Bárbaro. Fiquem atentos que tem muita coisa boa pela frente aí, hein? E logo depois da vinheta estamos começando então, hein? Belezeira? Vídeo comemorativo! Uhul! Muito bem, então vamos lá. Olha, vídeo comemorativo, edição especial, com essa pessoa ilustre aqui do meu lado, meu amigo Emerson Penerari, para falar de um grande personagem que não só a gente gosta, como muita gente gosta também. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Conan, o Bárbaro. E sobre o que esse personagem representa nas nossas vidas, né? E como tudo começou, através de Emerson Penerari, que ele tem o conhecimento. Eu confesso para vocês que, no meu caso, o personagem foi apresentado pela primeira vez no filme com Arnold Schwarzenegger. Aí depois eu comecei a ler algumas histórias aleatórias que passavam na revista Heróis da TV, né? Sobre o personagem que ainda tinha os direitos da Marvel Comics, que era publicado pela Marvel Comics. E olha, é aventura e fantasia na medida certa. É isso aí. Bom, gente, muito prazer. Eu sou o Emerson Penerari. Se vocês quiserem aí, me sigam no canal @EmersonPenerari aqui no YouTube. Também estamos sempre falando de novidade. É um prazer estar sempre com o Gleison aqui, meu irmão de 30 anos aí. A gente sempre comentando a respeito de cultura pop, de coisas interessantes aí, de boas histórias, né, Gleison? Sim, sim, verdade. Coisas que realmente nos impactaram de alguma forma. E não tem como. Conan, olha, é referência não só para nós, como muitos, porque muita gente gosta das histórias do Cimério. É isso aí. E talvez para você que tenha visto às vezes um trecho ou tenha só visto o quadrinho na banca, mas nunca tenha se aprofundado, pensa que é só um brutamontes cabeludo ali descendo a espada, mas não é só isso não, viu? É bem mais profundo. E como que começou? Como que surgiu esse personagem e o seu criador também? Você fala um pouquinho sobre isso, né? De como surgiu o personagem. Legal, vamos lá. Então, o Conan foi criado por um escritor texano, morava em Cross Plains, no Texas, chamado Robert Irving Howard. Ele nasceu em 1906, mas ele faleceu bem jovem, faleceu em 1936, depois a gente fala a respeito disso. Mas ele começou escrevendo ali vários contos e ele queria publicar livros, mas ele ainda não tinha conseguido escrever grandes novelas, né? Ele morava numa cidade muito pequena, era um lugar ali que era bem concorrido, né? Imagina, né? A maioria do pessoal que publicava estava nos dois polos dos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil a gente tem São Paulo e Rio de Janeiro, certo. Lá eles têm, né? Era Califórnia e Nova York, né? E ele não morava em nenhum dos dois. Então ele tinha que escrever e mandava isso pelo correio para as editoras, até que as editoras se interessaram nos contos dele de faroeste, de boxe, que ele escrevia bastante. E depois ele começou a ir atrás de coisas mais bárbaras, assim, né? Ele queria voltar ao começo da humanidade, assim. Ele queria voltar à humanidade, pegar o básico ali de quando a humanidade ainda era animal, que tinha que lutar por comida, coisa assim. Então ele começou a escrever sobre homens da caverna. Aí o primeiro personagem mais bárbaro que ele desenvolveu foi o Kull, né? Se escreve Kull, que se eu falo Kull aqui, parece que eu estou falando palavrão. Então ele criou esse Kull, um bárbaro que era da Atlântida, né? daquela civilização que havia desaparecido, já havia muitos contos, né? O Howard já havia pesquisado isso. E ele também se torna rei do império ali, da potência mundial que existia na época dele. Se não me engano era o Conquistador, né? O Conquistador. Exato, dava esse nome de Conquistador, porque ele usurpou um trono
ali, né, do reino da Valúzia, né, que fala. Certo. Ele montou ali um grupo de conselheiros, de generais e tal, e ele tinha que resolver esses problemas. Isso ele criou por volta de 1930. Em 1932, ele escreveu uma história do povo falando, chamava Por Esse Machado Eu Governo. E daí ele tinha escrito essa história, só que os editores não gostaram tanto, falaram assim, puxa, essa história é interessante, mas pro Conan não combina. Você não consegue adaptar ela para um outro personagem? Ele falou, só se eu criar um novo. E daí ele criou o Conan o Bárbaro em 1932, e ele começou com a história com Conan já sendo rei. Então as histórias que o Howard escreveu nunca foram em ordem cronológica, porque eles como se fosse um velhinho contando a história para seus netos ali, né? Então tem hora que ele conta ele já rei, aí tem hora que ele conta quando ele era jovem, tem hora que ele conta quando ele já era um pirata adulto, Isso, né? era o bacana das histórias do Conan, porque você nunca sabia o que vinha pela frente, né? Ele sempre tomava de surpresa, né? Pois é. Você ia ler, de repente era um quase adolescente ali lutando pelo território, né? Ou você pegava, ele já estava general, já com 40 e poucos anos, né? E tentando usurpar um trono também. Então ele fez essa história dele como sendo rei, assim como o personagem anterior, e ele teve que lutar contra um inimigo dele, que depois virou um clássico nos quadrinhos, assim, eles colocaram como inimigo principal, que é o Thoth Amon, né, que eles chamam de Estígio, mas é como se ele fosse um egípcio, né, na época áurea, assim, do Egito. E ele luta ali contra ele já como rei, e ele usa uma espada que foi meio que abençoada, então a história, ao invés de se chamar Por Esse Machado Eu Governo, se chama Fênix na Espada. Ele recebeu um brasão de fênix ali para ele conseguir matar um mal antigo. Essa história fez tanto sucesso que daí os editores falaram, cara, escreve mais sobre esse personagem Conan. Então ele começou a escrever várias histórias, como já dito em cronologia, né, completamente diferente. Aleatória, né? Isso, e algumas foram se tornando assim icônicas, né, porque ele explora muito isso, essa impetuosidade do personagem, né? Ele é um personagem, se vocês assistirem o nosso vídeo sobre Sandman, vocês vão ver uma diferença muito grande entre ele e o personagem Sandman, o sonho dos perpétuos, né? Porque o Conan, ele é um personagem que ele tem que se adaptar. Ele ama a vida e ele é um sobrevivencialista. Então ele começa como um jovem ali que sai da terra dele porque ele queria conhecer o mundo todo, e ele sai de uma terra que é gelada, onde a maioria das pessoas estão se matando ali para conseguir plantar alguma coisa, né? Só que era um povo muito forte. E ele roda o mundo inteiro, e durante esse tempo, então, ele se torna mercenário, ele se torna ladrão, ele se torna pirata. Ele teve muitas fases. E é o bacana, né? Se você for pegar as histórias do Conan, né, nos quadrinhos, né, que ele vai falar a respeito disso aí também, é sempre uma surpresa, né? Ele ou está num deserto, ou está numa região de neve, eles sempre se adaptando de acordo com a situação. Às vezes ele está como escravo também, que tem que se libertar, tem que fugir. E um bacana também que eu acho do personagem é que ele enfrentava umas criaturas também daquela época também, aranha gigante, lobos, homens macacos. Nossa, não tinha tempo ruim. O que vier pro Conan, ele caía dentro. Exato. Até interessante isso, né? O Howard, ele ainda botava umas coisas assim, que era tudo puxado um pouco mais pro realismo do que a gente acredita que existia antigamente. Eram seres simiescos, eram dinossauros, né? Coisa assim. Depois, com o tempo, eles foram colocando umas criaturas até mais fantásticas, assim, né? Inspirado por quem? Pelo Howard Philip Lovecraft, porque o Lovecraft criou o horror cósmico, né? Criou aqueles monstros gigantescos como Cthulhu, Yog-Sothoth, essas coisas assim. E ele também publicava no mesmo periódico, né, no Pulp Fiction, né, aquela revistinha de papel jornal baratinha que o pessoal comprava para ler, e tinha cada capítulo era um escritor diferente que fazia. E o Lovecraft publicava lá e eles trocavam cartas a respeito. Então eles eram amigos nessa época, de tanto publicar ali na mesma revista, acabaram se tornando amigos e trocavam correspondência. A correspondência da época seria o Zap dos dias de hoje, né? Entrar em contato e falar com a pessoa a longa distância, né? Mandando carta, né? E tudo, olha que legal isso, né? E eles mantendo essa amizade, então aí o Howard também foi utilizando esses seres monstruosos, as cidades que o Lovecraft citava, ele colocava os nomes ali nos contos dele, né? Então foi virando meio que um crossover de um multiverso ali, da Weird Tales, né? Essa publicação. E o Conan, nessa época, ele tinha um visual diferente do que a gente passou a imaginar, né? Ele parecia ali um soldado greco-romano,
né? Ele tinha... tanto que até vou dar uma dica para vocês, acompanhem um canal aqui no YouTube que chama Fórum Conan o Bárbaro. Ali tem um dos colaboradores que chama Marco Antônio Colares, e ele explica isso muito interessante. Ele fala assim que é preciso saber diferenciar a personalidade do Conan dos livros, do Conan dos quadrinhos e do Conan dos filmes, né? Cada um foi meio que adaptado à sua época ali. E esse dos livros era isso, né? Ele se vestia meio como um soldado mesmo, né? Ele não era tão maromba como a gente vê agora, né? E assim, ele era bem mais, assim, ele era bem humorado, né? Ele falava diversas línguas, né? Era uma pessoa muito inteligente ali, um ótimo estrategista, mas tinha essa impetuosidade dos povos bárbaros, que era de onde ele vinha, né? E ele falava, né? O Robert Howard fazia citações, como por exemplo, os homens civilizados são mais polidos porque eles sabem que eles não podem sair falando o que eles pensam sem ter sua cabeça cortada. Sabe, umas coisas assim, né? Falava, o mundo era um lugar melhor quando a gente bebia o vinho no crânio dos nossos inimigos, né? Era por aí. É dessas pérolas que ele soltava. E por que isso? Porque o Howard, né, ele foi criado assim, num esquema quase fazendeiro mesmo, né? Então ele era meio chucro, por assim dizer. Cidade pequena, né? Bem interior lá dos Estados Unidos, né? É, isso aí. Até a gente estava comentando antes aqui, a gente deixa como indicação, se você quiser entender o Robert Howard, assista um filme chamado, em inglês ele é The Whole Wide World. Aqui no Brasil eu acho que ele ficou com o nome de Um Amor do Tamanho do Mundo, ou Um Amor Maior que o Mundo, uma coisa assim. É com o Vincent D'Onofrio e com a Renée Zellweger, né, que fez Bridget Jones, e o Vincent D'Onofrio fez o Wilson Fisk na série do Demolidor, né? Papa pode estrear também a série do Demolidor e ele como Wilson Fisk. Fantástico esse ator. Muito bom ator, e eu confesso que esse filme, eu assisti ele algumas vezes, me impactou profundamente. Que você passa a conhecer o autor, né? A vida do autor. Ele tinha o hábito de andar nas ruas lá na cidade boxeando, que ele, na mente dele, ele estava criando um personagem para poder contar nas suas histórias. Bem bacana, bem legal. Se você puder assistir, assista, e você vai conhecer um pouco mais sobre o personagem. Isso é interessante porque esse filme foi baseado no livro da Novaline Price, que era a namorada dele, né, que é interpretada pela Renée Zellweger. E ela, assim, ela começou a namorar com ele por puro interesse, porque todo mundo achava ele esquisitão, mas ela queria se tornar escritora, ela queria escrever como ele, escrever vários contos. No Verdade. fim, depois que ele acabou nos deixando, né, por conta da depressão, depois que a mãe dele, a doença da mãe dele não tinha cura, ele se sentiu muito mal e ele acabou, assim, cancelando o próprio CPF, né, não vamos usar a palavra pesada para não cancelar o vídeo. Então ele acabou nos deixando, e a Novaline Price, depois disso, ela escreveu só um livro que é a biografia do Robert Howard, que chama Aquele que Andava Sozinho, né, The One Who Walks Alone. Então ela escreveu essa biografia e eles fizeram um filme baseado nela, que ficou bem legal, com o Vincent D'Onofrio. Ele escrevendo na máquina de escrever e ele ditando, né, o que ele tá falando, o Conan falando. Ele imitando as falas, à medida que ele tá digitando ali, ele tá cães infiéis, e não sei o que, imitando as frases do Conan, né, e dos seus inimigos. Nossa, é bem bacana, bem inspirador também, né? É sensacional. E aí, então, bom, aí tivemos essa fase Robert Howard, né? Ele faleceu em 1936, os contos dele foram publicados mais alguns meses e depois parou e ele caiu meio no ostracismo ali. A própria Weird Tales, acho que depois foi descontinuada, depois de uns meses, e o pessoal demorou para se lembrar disso, né? Então, quer que eu já vou passando para frente? Isso, pode ir. Ah, então tá. Então aí só no final dos anos 60 que haviam dois pesquisadores, historiadores, que eles encontraram então esses escritos e eles acharam muito bons. Então eles meio que tomaram conta do espólio do Robert Howard, e daí eles falaram, vamos relançar isso aqui e vamos dar continuidade às coisas que ele havia escrito e não havia terminado. Um deles chama Leon Sprague de Camp e o outro chamava Lin Carter. Muitos fãs ardorosos do Conan têm raiva desses caras, porque falam que eles alteraram todo o texto. Todo o conteúdo, né, original. Né? Isso, tanto que assim, a fase deles é chamada de fase de pastiche, né, meio que só uma cópia do que era o Howard. Mas eu acho que eles fizeram um bom trabalho justamente porque eles trouxeram o Conan de volta, assim, à margem de ser reconhecido como sucesso, já que ele estava apagado ali, né? Sim. Então, quando eles foram lançar os livros, já livros só do Conan, já não era mais em coletânea,
eles convidaram um dos melhores artistas da arte fantástica, um dos criadores da arte fantástica, chamado Frank Frazetta, né, um italo-americano. Esse artista aí, ele manda muito bem. E as capas, né? Tem uma capa dele. Do Frazetta que não tem, mas vai aparecer no vídeo pro pessoal, porque meus livros do Frazetta estão lá, a gente tá fazendo uma reforma no estúdio ali. Esse Frank Frazetta, ele dá uma vida ao personagem nas suas capas, né? A forma como ele coloca, sempre ou numa cena de luta, de conflito, né? Ou numa cena da época mesmo, né? Sempre aquelas imagens bem impactantes, né? Bem. Exato. Bem Tanto que a impactante. biografia dele, o documentário sobre o Frank Frazetta, chama Painting with Fire, né? Pintando com fogo, porque o cara, né, ele era vibrante, né? O que ele usa de muito cor, bem. de anatomia, essas coisas. Então, quando ele foi convidado para fazer, como Conan tinha aquele visual mais greco-romano, que eu havia explicado aqui, com o Frank Frazetta já foi o oposto, né? Ele que criou esse visual que vocês conhecem mais, o Conan parecendo um metaleiro mesmo, né? Com aqueles braceletes cheios de ponto, cabelão, aquele corpo marombado. Marombado, colar com dente. Os monstros, né? E tudo. Então, quando o pessoal viu aquilo, imagina, né? Aquilo lá deu uma influência na arte fantástica, que tudo que você vê a respeito dessas coisas de fantasia, tipo o guerreiro entrando no castelo, matando o dragão, salvando a princesa, lutando com o mago, foi o Frazetta que criou, né? Então ele conseguiu pegar muito bem essa visibilidade, essa veia da época do Conan. Então vamos contextualizar um pouquinho, né? O Conan é de outro planeta, o Conan é do passado, às vezes a pessoa pergunta, mas que época que é essa? O Howard, ele deu o nome de Era Boreana, né? Então ele acreditava assim, o Kul, na época do auge da Atlântida, ali da Valusia, era cerca de 18 mil anos antes de Cristo. E a Era Boreana era cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Teve um cataclisma, fundou as cidades e tudo, depois elas foram se reerguendo, e o Conan viveu nessa fase. Depois ela teve mais um cataclisma, que foi o que gerou a época que nós vivemos agora, assim, né? A era depois ali dos fenícios, dos etruscos, até chegar em impérios como o Egito, a Síria, essas cidades. Então ele parte nesse meio do caminho, onde o reino principal é a Aquilônia. Então tem um reino Aquilônia, lembra um pouco mesmo o Império Romano, tem gente que acha que lembra um pouco... Associa, né? Associa isso ao Império Romano. Associa, às vezes, ao Império Britânico. Ela fica meio ali na região de um grande continente, na região oeste de um grande continente, que é como se fosse uma Pangeia ali, né? Meio África, Ásia e Europa, tudo meio junto, porque depois ia vir um cataclismo e ia separar aquilo, né? E o Conan não nasceu na Aquilônia, mas assim, ele quer conhecer a Aquilônia, porque a Aquilônia começou a invadir a terra dele, que era a Ciméria, né? Eles são os Cimérios ali, estão mais ao norte, seria mais ou menos onde está a Suécia, a Dinamarca, hoje em dia, né? Região dele. Certo. Só que o povo ali era muito feroz, então eles lutam, e quando ele tem 14 anos, então ele tem um rito de passagem, e nesse rito de passagem ele tem que matar um touro, e depois, por ele ter conseguido matar esse touro, ele é convidado para combater o exército aquiloniano na fronteira, né, que chama Venarium, uma cidade. Eles tinham uma barricada ali de estacas de madeira, e ele vai para lá, e depois de toda essa guerra ele diz que resolve, então ele vai resolver descer e conhecer todo o mundo civilizado, como ele fala ali, né, porque ele era dos bárbaros selvagens. Olha, bem bacana, bem legal. Eu confesso para vocês que o Conan se tornou atemporal, que começou a publicar suas revistas também aqui no Brasil em preto e branco, né? E teve alguns artistas também, Sal Buscema, John Buscema, aliás, John Buscema, que ficou muitos anos, né? Essa fase dos quadrinhos, eu acho que foi onde deu um grande boom no personagem pro mundo afora, porque muita gente passou a conhecer o personagem a partir desse momento. E já era uma nova era, né, da arte, né, do desenho em si, essas capas que já citamos do Frank Frazetta. E a sua revista também aqui no Brasil teve vida longa também, né? Sim, ela foi uma das mais vendidas, né? Então, passando para falar do quadrinho agora, né, a gente pensa assim, eu falei que no final dos anos 60, começo dos 70, começou a sair esses livros dele de bolso, né, com capas do Frazetta, com histórias adaptadas, né, tanto dos originais do Howard, quanto pelas que foram terminadas pelo Sprague de Camp e o Lin Carter. Aí, quem que começou a ler isso? Os adolescentes de universidade começaram a ler isso, e isso chegou a um editor da Marvel chamado Roy Thomas.
O Roy Thomas já era um fã de Senhor dos Anéis, de fantasia, de Certo. Michael Moorcock, né, que é o criador do Elric, do C.S. Lewis, criador do Narnia, né? E quando ele leu isso, ele falou, meu, isso aqui dá pra virar uma história em quadrinho genial. Apresentou pro Stan Lee, que era o editor-chefe, né, da Marvel. Aí o Stan Lee aceitou, por incrível que pareça, né? Era totalmente fora dos super-heróis ali, né? Mas ele falou, puxa, isso aqui, né? Dá pra dar uma temática boa. Então, quando começou a sair, era na revista Conan the Barbarian, né? Que é Conan o Bárbaro. Era uma revista colorida, no formato americano, né? Naquele formato de super-heróis, com as histórias um pouco mais fantasiosas. Quando começou, quem desenhava era o Barry Windsor Smith, né? Verdade, Depois, mais olha. pra frente, fez Arma X e tudo, né? E fez história também nessa pequena passagem dele pelo Conan também, que daí que ele foi pegando outros personagens. Foi pegando outros, ele tinha um traço, no começo ele emulava muito o Jack Kirby, depois ele foi criando um traço dele ali, que ele botava elementos de cultura celta no Conan, que ficou sensacional. Ele desenhou uns 20, 22 números da Conan the Barbarian. Só que daí, então, em sequência, eles falaram, a Marvel tinha uma revista naquele formato grande, né, que chama formato magazine, como se fosse uma revista Veja aqui, que chamava, acho que Marvel Premiere ou Marvel Anual, alguma coisa assim. E ali eles sempre lançavam um personagem em preto e branco, né, uma história mais adulta de um determinado personagem, e experimentaram fazer histórias do Conan ali. A primeira, inclusive, do Barry Windsor Smith, que era uma adaptação do conto do Howard chamado Pregos Vermelhos, Red Nails. E daí aqui saiu com o nome de A Cidadela dos Condenados, essa história. Ficou linda, assim, porque daí ele teve tempo para trabalhar os detalhes, né? Quando é revista mensal ele não tinha muito tempo, né? Nessa, como era especial, assim, ele deu todo um carinho ali, né? Deu uma caprichada ali aí pra o pessoal, produzir. É isso aí. Aí o pessoal falou, não, então vamos lançar uma revista do Conan mensal, formato magazine, The Savage World of Conan, né? A Espada Selvagem de Conan. E aí chegou o John Buscema, arrebentando, isso no começo dos anos 70, né? Lançando muita coisa. Aqui no Brasil, primeiro, então, quem descobriu essas revistas americanas do Conan, as coloridas, foi a editora Minami Cunha. Lançou acho que 2 ou 3 edições, só que eles ainda não tinham os direitos, eles lançaram com o nome de, acho que é Hartan o Bárbaro. Aí depois a editora Block pegou e também relançou essas primeiras, colocou algumas outras histórias ainda do Barry Smith, naquele formato, com aquelas cores mais vibrantes da Block, até que então a editora Abril conseguiu pegar os direitos de quase tudo da Marvel, que estava dividido entre eles e a Rio Gráfica Editora, né, a RGE, depois virou a editora Globo. Só que eles ficaram com o Conan e eles começaram a colocar, assim, inserir dentro da revista Heróis da TV, uma história ou outra. O pessoal gostou muito, na Super Aventuras Marvel número 1 também, o Conan aparece na capa. Eu tive acesso a algumas dessas histórias que foram publicadas da Heróis da TV. E impactante, porque até então era uma coisa inédita, né? A gente já estava meio familiarizado com o universo de super-heróis e tal, mas Conan, ele beira ao anti-heroísmo também, né? Ele não é um herói assim, mas também não é um vilão, né? Ele faz a ponte entre os dois, né? Porque então, ele é um sobrevivencialista, Sim, né? Então se ele tiver que, às vezes, se fazer adapta melhor a cada situação, né? Ele vai prejudicar alguém se ele tiver que sobreviver. Ele não é tipo um assassino inveterado, ou assim, por exemplo, ele tem um código de honra, né, pra seguir. Certo. Mas em compensação também, quando ele vê alguém ali que tá desagradando ele não pensa duas vezes. E aí, então, finalmente, em 1984, eu até peguei aqui, aí saiu a revista A Espada Selvagem de Conan número 1. Aqui, essa daqui é uma reedição de 1990, mas ela saiu aqui com essa capa, que na verdade, essa história aqui pertencia à história que vai estar aqui dentro, que depois eu vou explicar um pouco dessa publicação aqui. Essa é de 87. E a ilustração dentro é John Buscema e Alfredo Alcala, chamada Os Espectros do Castelo Rubro. Então, assim, é um nível de detalhe muito maior do que o que a gente está acostumado a ver nas histórias de super-herói. Bem estruturada a arte, nossa. Isso. Aqui ela termina, né? A história está fechadinha, tem até depois uma continuação com matéria, né? Olha que legal. Uma outra história Noite Macabra, desenhada por outro arte finalista, Tony DeZuniga. Então o Roy Thomas aproveitou, porque o traço do John Buscema, assim, a lápis, ele era um pouco mais simplificado, né? Ele fazia umas linhas, ele tinha que desenhar muita coisa, né? Ele desenhava Vingadores, desenhava um monte de coisa ao mesmo tempo. Nossa, ele era, na época, ele estava no seu auge, ele trabalhava com muitas revistas. O pessoal que não dava conta de terminar, ele acabava indo lá e resolvendo o problema. E aí, então, o que eles faziam? Eles tinham que depender de bons arte finalistas. Então, eles pegaram um grupo de filipinos ali, que tinham vindo para os Estados Unidos,
e botaram esses caras para arte finalizar. E esses caras eram muito detalhistas. É o Alfredo Alcala, que já tinha desenhado algo parecido lá nas Filipinas, um personagem chamado Voltar, que era um bárbaro também. Aí tinha o Erwin Chan, o Tony Desuniga, o Rudy Nebres, o Nestor Redondo, todos esses caras passavam um nanquim em cima do traço do John Buscema, né? E um melhor que o outro, bacana, ali a gente vai vendo, é sensacional. Logicamente, nesse meio tempo, a gente não pode deixar de falar do filme Conan o Bárbaro, né, Gleison? Não, com trouxe certeza. até um vinil aqui para Olha. vocês verem da trilha sonora, porque essa trilha sonora do Basil Polidoris, que é um grego, ele inclusive compôs a trilha do Robocop também. Esse cara é um gênio. E assim, o filme, quando trouxe, quer falar alguma coisa dele? Eu tive acesso ao personagem através do filme, né? Conan, que passou, Conan o Bárbaro, né? Isso, aqui Com Conan o o Bárbaro. Arnold Schwarzenegger em começo de carreira. Hoje a gente sabe que ele teve um problema por causa do sotaque, né? Que ele ainda estava se familiarizando com o inglês, isso e aquilo, mas atemporal. Foi um filme marcante, bem bacana. Ele conseguiu passar aquilo que a gente já imaginava do personagem. O roteiro também eu achei bacana, Sim. muito legal. O primeiro filme é interessante porque o John Milius, né, ele trabalhou junto com o Oliver Stone, né, para fazer a história ali e tudo, né? Ela ia ser um pouco diferente, depois ele adaptou e ele colocou uns questionamentos da época mesmo, do final da década de 70, começo dos 80, né? Imagina que os Estados Unidos estavam quebrados por conta da guerra do Vietnã, né? Eles haviam perdido a guerra. Então, assim, o filme trazia esse questionamento, eles estavam tendo várias questões ali de escândalos religiosos. Então ele trouxe a história do Tulsa Doom, que é o James Earl Jones, né, maravilhoso, né, que é o cara que faz a voz do Darth Vader. Top. Tá fantástico no papel. Do Rei Leão também. Fez a voz do Mufasa, Mufasa. né? E ele faz o Tulsa Doom, um personagem que assassina os pais do Conan no filme. E depois o Conan, ele vai atrás de uma sede de vingança, mas depois ele começa a acreditar até na busca do Tulsa Doom, até que ele descobre, né, quando o Tulsa Doom sacrifica a companheira do Conan ali, uma guerreira que o Conan tinha se apaixonado, chamada Valéria. Aí ele resolve realmente, ele vê que o cara na verdade era um narcisista e ele precisa ser eliminado. Um roteiro original muito bem escrito, bem trabalhado, à frente do seu tempo. Esse Conan, você lembra o ano que ele foi feito? Então ele saiu em 82, né? 82, né? Isso, Aqui no Brasil acho que chegou em meados de 84, que tinha essa... Isso, dava um tempo assim, né, pra ver como é que era a reação lá, né, atrasava pra trazer. Tinha as locadoras também na época também, né, então atrasava um pouco, chegou 82, chegou pra nós meados de 84, 85. Pois é, aí foi passar no Super Cine lá pra 86, 87 e a gente ficou louco, né, as crianças assistindo. Assistindo no sábado à noite com os pais ali, o Conan, né, degolando e tudo. Eu gosto muito. Tem também o Conan também que foi feito também pelo Jason Momoa isso, também. 2011. Achei que ficou bom também, ficou legal também. A história boa também, uns efeitos bacanas, que agora tem a tecnologia a favor, né? O Conan de 82 ficou meio datado por causa dos efeitos de época, né? Mas não deixa de ser uma grande superprodução também. Tiraram leite de pedra, né? Sim. Eles tinham pouca grana, então eles tinham que construir, às vezes, tipo, sei lá, um templo gigante. Como é que você vai fazer? Você só faz a fachada, né? Não dá pra fazer a parte de dentro. Aquela cena, eles fazem o Conan pequeno, como se ele fosse escravo, assim, ele cresce rodando um moinho, né? Então também, eles criaram todo um ambiente ali pro moinho, mas assim, era pouca coisa, né? Aí depois que eles tiveram um orçamento maior, eles fizeram um Conan Destruidor, né? Sim, que é top. um pouco mais, como posso dizer, um pouco mais leve que o primeiro, né? Não tem uma história muito pesada. E muita gente critica isso, acha que virou uma aventura mais infantilizada. Mas eu acho legal porque me lembra muito uma aventura de RPG. Assim. Sim, sim. Todos os personagens têm seu momento de brilho ali, né? É uma coisa que, tipo assim, a turma fala que foi uma coisa mais leve, mas não, eu achei que tá dentro do contexto. Os personagens em si também lembram muito RPG. A gente jogou também bastante RPG, então a gente... Boa mudada, né? Era bem isso também, eu gosto também. Eu gosto também desse Destruidor, gosto do Jason Momoa. Olha, acho que se fizesse um novo Conan também... seria de bom grado também. Entre o Conan Destruidor e o filme do Jason Momoa saiu um chamado Guerreiros de Fogo, que não tem o nome do Conan, mas é a história da Sônia, né, que é a amiga do Conan. Da Sonja, né? Da Sonja. Sim. E daí eles chamaram a Bridget Nielsen, que era a esposa do Stallone na época, pra fazer, né, que ela é uma guerreira ruiva. Na verdade, o Robert Howard criou a Sônia
como ela sendo uma espiã russa, acho que do final do século XVIII para começo do século XIX. Só que o Roy Thomas adaptou ela para Ereboriana porque ele queria colocar essa personagem de qualquer jeito, né? Então ele fez uma guerreira ircaniana, né, que era a região que seria a Rússia hoje, e daí eles resolveram fazer o filme baseado nessa personagem do quadrinho. Só que como eles não tinham os direitos da Conan Properties para colocar o nome do Conan, então o Schwarzenegger aparece com um personagem que chama Kalidor. Mas é o Conan. Pô, todo igualzinho, a roupa, o estilo. Exato, então é o Conan, não tem como. Aí eles fizeram esse filme, também não foi muito bem de bilheteria, o pessoal reclama das atuações, dos efeitos e tal. Esse filme, na verdade, não teve uma boa repercussão, mas a gente sabe que tá tudo ali, né? Sonja, o Conan, né? Foi tudo baseado no universo, né? Do Robert Howard. Os quadrinhos da Marvel, principalmente. Os quadrinhos da Marvel, só que não deu uma repercussão boa no cinema. Isso aí. Eu acho engraçado também porque, então, o pessoal da atualidade reclama, né? Fala que envelheceu mal, que é ruim, que tá mal interpretado, essas coisas. Mas vocês têm que olhar com os olhos da época. Olhando com os olhos da época... se aparecesse o Renato Aragão segurando uma espada de isopor, a gente ia pro cinema assistir, não tem jeito. Que legal, mano. É um filme de fantasia, de Sword and Sorcery, né? Sword and Sorcery, que é espada e feitiçaria. É o estilo que eles chamam as histórias do Robert Howard, né? Esse termo foi criado pelo criador do Elric, né? O Michael Moorcock, nos anos 70. Mas o pessoal acaba adaptando pro Robert Howard também e para os quadrinhos do Conan, né? Diretamente. Eu tinha trazido essa outra revista do Conan aqui também, que foi a primeira do Conan colorido em formato magazine que saiu aqui, que é a Conan número 1, e é uma das histórias que eu mais recomendo do Conan. Aqui ela saiu com o nome de O Admirável Bárbaro, mas eu acho que ela foi relançada em capa dura recentemente, ela com outra história do Conan, que era a edição número 2 da Conan em cores, John Buscema, Alfredo Alcala arte finalizando, Roy Thomas escrevendo e Mary Severin pintando. E é uma das histórias assim que para mim exemplifica exatamente o que é o Conan, assim, ela passa por tudo, é o Conan como pirata aqui, mas assim, os diálogos, o código de honra dele, tá tudo aqui dentro. E o que me surpreendeu bastante foi que no final, ela saiu em 1987, no final eles colocaram uma biografia do Robert Howard, foi aqui que eu conheci o criador, né, do Conan, dos livros do Conan. Aí eles colocaram a biografia do Roy Thomas, do John Buscema, aqui também, de como o que eles estavam produzindo na época, né, como que eles entraram para a história do Cimério, do Alfredo Alcala, da Mary Severin. Desses, acho que apenas o Roy Thomas está vivo até hoje, né? Já está bem idoso também. Está bem idoso de janeiro de 87, essa revista aqui. E a história é maravilhosa. Então, se vocês encontrarem, saíram 2 edições especiais do Conan recentes, de capa dura. Uma com essa versão colorida e a outra com a adaptação em quadrinhos do filme Conan o Bárbaro e do filme Conan o Destruidor, que também haviam saído aqui nesse formato. Só que estavam fora de catálogo. E sem falar que as revistas do Conan tinham sempre essas capas impactantes, assim, ele enfrentando uma aranha gigante, ou um polvo, ou uma criatura, ou lutando contra vários soldados, vários guerreiros. Uma mulher em defesa. Uma mulher em defesa aos seus pés e ele defendendo ela com a espada. Então tinha sempre aquela coisa meio impactante, assim, daquela coisa de você olhar e falar, caramba, o que está acontecendo aqui, né? E querer saber como chegou aquele ponto, né? Era bem bacana. Pois essas que a gente mostrou aqui foram capas pintadas por um senhorzinho chamado Eeyore Norrie. Ele foi um dos criadores do design do He-Man também, assim, eu acho sensacional. Mas assim, a gente teve, eu vou citar alguns nomes aqui importantes, o Joe Jusco, o Boris Vallejo, né, fazer as capas dos quadrinhos, né? O Frank Frazetta fez as dos livros principais. Quem mais que pintava, assim, que fez umas capas muito boas? Deixa eu tentar lembrar. O Jusco, o Norrie e o Vallejo são os mais lembrados, né? Assim, mais lembrados. Mas tem vários outros aí, Ovi, Andro, tem uns outros caras que também pintaram umas bem icônicas. E é interessante falar que o Roy Thomas ele adaptou muitos dos contos originais do Howard de forma ímpar, assim, todo mundo fala, é a melhor adaptação, assim, muito fiel. E as poucas coisas que ele mudava encaixavam perfeitamente. Então eu vou lembrar de algumas aqui. Essas aqui, se eu não me engano, não são adaptações do Howard. E o que ele fazia também, às vezes ele pegava um conto de faroeste do Conan, de faroeste do Howard, e adaptava para o Conan, sabe? Ele pegava uma história de boxe e adaptava para o Conan, no quadrinho, porque é o Howard, né? Ele tem um jeito de escrever que é muito singular. Conseguia fazer essa transição no roteiro de
de faroeste, boxe, ou já escrito e passar por uma situação mais da era iboriana, né? Iboriana, isso. Então, assim, um direto do Conan, assim, eu acho que as que ficaram mais marcantes, primeiro é uma que chamava A Filha do Gigante de Gelo, é uma história curtinha, que é o Conan adolescente ainda também, ele havia saído do país dele, mas ele ainda estava ali no gelo, ele estava lá para o norte, né, onde seria hoje as terras escandinavas, ali dos vikings, e ali ele, numa batalha, ele mata um último guerreiro, e eles estavam, assim, muitos guerreiros mortos, tanto dos cimérios quanto dos outros, e ele, cansado, com fome, ferido, ele encontra uma mulher, uma garotinha linda, seminua ali, e ele se apaixona por ela, ele começa a correr atrás dela, e ela meio que começa a recitar poemas para ele, assim, é bonito a coisa de se ver, e ele vai perseguindo, só que na verdade ela estava atraindo ele para uma emboscada porque ela era filha de um gigante de gelo, ela tinha 2 irmãos que eram gigantes da neve, e eles iam, assim, cometer um canibalismo ali com o Conan, sabe? Só que o Conan consegue fugir deles, ele fica revoltado com a traição dessa moça, ele segura ela ela estava seminua, ele estava com um véu só, ele segura ela pelo véu, só que ela consegue fugir e ele é meio que salvo por alguns outros sobreviventes ali dos guerreiros. E quando eles pegam ele fala assim, ele estava delirando e tal. E alguns mais antigos falam, não, ele viu a Atali, que é a filha do Ymir. O Ymir é o gigante de gelo. E daí ele fala, não, não sei. E aí quando eles veem que a mão dele tá com o punho cerrado, quando eles abrem o véu dela, estava dentro da mão dele. É fantástico, assim, o jeito que o Harvey Smith desenhou essa história, então ficou sensacional. Então essa é uma das que eu indico, se vocês encontrarem. Recentemente, pela editora Pipoca e Nanquim, começou a sair algumas revistas do Conan que são de uma editora europeia chamada Glénat. Então eles refizeram também essa história, né? Eles estão podendo adaptar agora por conta dessas coisas de direitos autorais, né? Eles podem lançar o Conan também, mesmo ele pertencendo a outra, né? Porque ele saiu da Marvel, foi para Dark Horse, depois voltou para Marvel, agora então entrou meio que quase num domínio público aí. Tem gente que lançou algumas coisas dele só chamada de O Cimério, né? Para não ter que pagar direito autoral, né? Aquelas coisas. E outra história que ficou marcada, mas essa que durou muito, ela havia saído também na Weird Tales em várias edições, e aqui ela saiu na Espada Selvagem de Conan, começou lá pelo número 40, foi até a 57, que é a saga da Rainha da Costa Negra, né? Da Belit. Já ouvi falar já dela. Eu não li, mas eu já ouvi falar já. Isso, é outra paixão do Conan, né? O Conan foi quando o Conan meio que aprendeu a ser pirata, né? Ele não era, ele estava ali como mercenário, né? Vendendo sua espada a quem pagasse mais caro, nesse monte de conflito que existia na época dele. E daí, então, ele arrumou um encrenca, ele teve que fugir, ele fugindo de um exército, o exército perseguindo, ele chega até um porto, se joga num barco, fala, cara, me tira daqui, os caras tiram ele dali, de repente o barco que ele está é abordado por uns piratas, e aí ele é sequestrado e vai parar nos piratas, e a rainha pirata desse barco é a Belit, né, um barco chamado Tigresa. Ela se apaixona por ele na hora, ela é uma jovem que, na verdade, havia perdido o seu trono, havia sido usurpado numa cidade. Ela vira pirata para ela conseguir juntar soldados e juntar dinheiro suficiente para ela voltar e tomar o trono de volta. O Roy Thomas, ele toma uma liberdade aí, porque ele dá uma enrolada de linguiça, uma injeção de linguiça assim, nessa história do Howard, que ele inventa muita coisa. Eles encontram com a Sônia, encontram com o Ku, você viajam no tempo. Do 40 até o 55, mais ou menos? Até o 57, isso. Aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos ela começou também lá pelo número 60. Quase 20 edições. Quase 20 edições. Isso que algumas eles lançavam 2 ou 3 Olha que legal. Por edição. Pô, massa. Durou, assim, a Belit, já vamos de spoiler aí, né? Nessa busca por poder, assim, ela vai se tornando cada vez mais gananciosa, o Conan tenta segurar ela, mas ela não aguenta, então eles vão para uma ilha amaldiçoada ali, enquanto eles estão no mar, e ela descobre um tesouro terrível, assim, gigantesco ali, que ela fala, bom, agora eu vou conseguir pegar meu trono de volta, só que ele era guardado por um monstro, o monstro acaba tirando a vida dela, o Conan se vinga dele, mas aí, assim, ele perde a grande paixão da vida dele, assim, acho que foi uma das principais, porque a Sônia, ela foi adaptada pelo Roy Thomas, isso eu não vou lembrar se é uma coisa do Howard na época que ele fez a Sônia de Rogatino, que era russa, mas, assim, por ela ter sofrido muito na infância, pré-adolescência dela, ela só se entrega para um homem se ele vencer ela em batalha. Vencer ela em combate. Tipo assim, ela no caso, só se ela for derrotada por alguém que aí esse alguém teria a condição de deitar com ela. Isso. Ela se entregaria para essa pessoa, né? Então tem algumas histórias que é interessante porque o Conan, assim, ele gosta tanto dela,
Ele tem tanta vontade de se deitar com ela, só que às vezes quando ele, assim, eles numa discussão, eles começam a brigar com a espada, aí ele meio que perde de propósito, assim, porque ele fica com pena dela, do desespero dela, de tipo, vou perder com esse cara agora, né? Então eles, assim, eles se tornam grandes amigos por conta disso, é uma paixão platônica ali dos dois. Verdade, verdade. Eu acho isso muito legal, muito bem construído nos quadrinhos, né? É uma outra personagem também que teve bastante histórias publicadas também na época da Marvel Comics, né? Nossa, era bem bacana. Esse gênero de espada, falando de feitiçaria, era bem bacana, bem legal. Nos anos 80, assim, isso, né, decolou muito, né? Outra história que eu vou dar a dica aqui é uma que no começo ela chamava... Caramba, e eles traduziram recentemente para o nome certo... o nome certo dela é Beyond the Black River, né? Em inglês é Além do Rio Negro. Mas aí aqui a primeira vez que ela saiu é chamada A Fronteira do Fim do Mundo. Essa é uma adaptação de uma história de faroeste. Então ela tem um clima muito faroeste, o Conan já com seus 40 e poucos anos, ele se torna um mercenário também para defender a Aquilônia, ele está trabalhando para os generais da Aquilônia, e ele vai defender a invasão dos Pictos, né? Os Pictos são umas tribos bem selvagens, que ficam também mais ainda a oeste, e eles estão tentando invadir a Aquilônia ali, e ele está protegendo o que divide a terra dos Pictos com a terra dos Aquilônios, é um rio chamado de Rio Negro, e ali eles montam um forte, e com esses ataques tudo, o Conan vai parar do outro lado do Rio Negro, onde ele se infiltra ali no meio dos Pictos, e eles descobrem que ele tem um xamã muito poderoso ali, que está invocando uma serpente, uma anaconda gigantesca para devorar esses soldados. Então essa história é fantástica, assim, o clima, você não consegue respirar enquanto você está lendo, você, meu Deus, o que vai acontecer agora? E os caras ali, né, desenhada pelo John Buscema, arte finalizada pelo Tony DeZuniga, e é o que dá o estopim, porque quando o Conan vê que o rei da Aquilônia, ele está pouco se ligando para os soldados, ele fala o seguinte, eu vou me tornar mercenário, aliás, ele era mercenário, ele fala, vou me tornar general da Aquilônia, ele vai se torna o general principal da Aquilônia, e como general principal da Aquilônia, o rei começa a temer ele, então o rei apronta uma emboscada para que ele e o exército dele seja morto. Quando ele consegue sobreviver, ele volta para a capital da Aquilônia, e daí ele mata o rei e vira rei no lugar dele. Então é uma saga assim, que é fantástica também acompanhar. Aqui, depois de ter saído na revista mensal, ela saiu numa edição mais grossa, que acho que ficou com o nome de Conan o Conquistador, pegaram o nome do Kumas, colocaram do Conan, para que a pessoa entenda então a ordem cronológica dessa sequência, desde o Além do Rio Negro, ali a fronteira do fim do mundo, até o Conan matar o rei Numedides e se tornar rei. E depois eles fizeram adaptações dele como rei, como por exemplo a história A Fênix na Espada, né, que a gente já comentou, e outras histórias, né? Uma bem legal que fechou, uma colorida também das edições das Graphic Novels, chamado Conan das Ilhas, que é quando ele coloca o filho dele já quase adulto como rei, e ele pega o barco e fala, não, quero viver meus dias de pirata, e vai para singrar os mares aí para viver as aventuras, porque ele não aguentava mais ficar com uma coroa sentado num trono ouvindo o pessoal reclamar. O Conan é um aventureiro. Eu acho que teve uma imagem desse, acho que no segundo Conan, né, dele sentado no final, né, que o Schwarzenegger está sentado no trono, assim, pensando. Acho até bacana eles colocar essa forma assim, uma homenagem, né, mas é isso, pessoal. Olha, hoje a gente está aqui com o meu amigo Emerson Penerari falando sobre Conan, esse grande personagem. Deu para ver que ele conhece um pouco do personagem, hein? Desde criança. E fala sobre o seu canal também. Opa, então, além do canal do Gleison aqui, que vocês já conhecem, Gleison Mácalas Escritor, deve estar sempre acompanhando, ele fala muito de filme, de série, já comentou sobre uns quadrinhos também muito importantes. Bom, o meu canal é sobre tudo, uma hora eu preciso organizar isso, né? O canal @EmersonPenerari. Eu gosto muito de falar sobre efemérides, assim, né? Quando tem uma data de um lançamento de um livro, de um disco, eu vou comentar aquilo, eu vou falar um pouco da curiosidade. Como eu fui músico muito tempo também, eu gosto às vezes de cantar alguma coisa, então eu coloco um karaokê lá de fundo e canto alguma música, né? Aí esse vídeo geralmente não aparece tanto quanto deveria por conta dos direitos autorais, por conta das músicas. Mas ali é um canal também para bastante reflexão, então eu espero que vocês gostem ali, assistam, né, o que eu falo. Como eu sou ilustrador profissional, então também às vezes eu dou alguma dica técnica de desenho, né, falo sobre algum desenhista. Ou faz também, eu já vi alguns vídeos do seu canal também de você desenhando também, produzindo quando eu lembro de filmar uma arte. Bem bacana. É isso muito aí. Muito legal. Então, se vocês gostarem desses assuntos, então também apareçam lá, façam uma visita, comentem que vocês vieram pelo canal do Gleison para eu ficar sabendo.
E a gente continua aí com a nossa amizade e a nossa cultura, né, meu irmão? É isso, pessoal. A gente vai se falando, hein? Até a próxima.